O orfanato que marcou minha infância era um lugar cheio de mistérios, mas foi uma noite em particular que selou meu destino. Me chamo Paulo, e vou compartilhar a história que, até hoje, me assombra. Naquela noite chuvosa, enquanto todos dormiam, fui acordado por uma risada infantil. Parecia ecoar pelos corredores desertos, misturando-se com o som da chuva batendo nas janelas antigas. As luzes tremeluziam, respondendo aos caprichos de uma instalação elétrica envelhecida. O cheiro da umidade impregnava o ar enquanto eu me levantava da cama. Ao percorrer os corredores sombrios, notei pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. As tábuas rangiam sob meus pés, revelando a idade avançada do edifício. O vento fazia as janelas baterem de maneira inquietante, criando uma sinfonia de sons que acompanhava minha jornada. Ao chegar à sala de recreação, me deparei com algo que não esperava. Uma velha caixa de brinquedos, esquecida no canto escuro, parecia ter ganhado vida. A risada vinha dela. Um cachorro de pelúcia, desgastado pelo tempo, emitia sons automáticos de riso. Senti um calafrio percorrer minha espinha ao perceber que o orfanato guardava segredos mais mundanos do que imaginava. Seriam as risadas simples lembranças de crianças que ali brincaram décadas atrás? Enquanto eu ponderava essa descoberta, uma fotografia caiu da caixa. Nela, um grupo de crianças sorridentes posava na entrada do orfanato. Reconheci-me entre elas, mas algo estava errado. As crianças na foto eram as mesmas que eu via na sala de recreação, mas agora, todas estavam tristes, olhando diretamente para a câmera. Era uma noite como qualquer outra. Meu nome é Leandro, e nunca imaginei que a solidão em casa poderia se transformar em algo tão sinistro. Minha família saiu para uma viagem, e eu fiquei em casa, apreciando a paz momentânea. À medida que a noite avançava, a casa, antes cheia de calor familiar, começou a adotar uma atmosfera estranha. O silêncio, normalmente reconfortante, tornou-se uma presença opressiva. Os sons da casa, habituais e rotineiros, começaram a adquirir uma cadência que me fez questionar minha própria solidão. Ao passar pela sala de estar, uma sombra fugaz capturou meu olhar pela janela. Poderia ser apenas um galho balançando ao vento, pensei, tentando afastar a crescente sensação de inquietação. Decidi me refugiar no meu quarto, mas algo parecia estar à espreita nas sombras. O som ocasional de uma porta e o estalo dos pisos eram sons que, em uma noite comum, seriam facilmente ignorados. Mas, sozinho em casa, esses ruídos adquiriram uma sinistra melodia. A luz da lua invadia o quarto, lançando sombras irregulares nos cantos. A sensação de ser observado tornou-se inegável. Cada movimento, cada passo que eu dava, parecia ecoar em uma casa que, de repente, parecia maior e mais vazia. Fui até a cozinha, buscando uma distração nas atividades diárias. No entanto, ao abrir a geladeira, algo pareceu se mover no reflexo. Um vulto, quase imperceptível, que desapareceu quando me virei. Meus próprios reflexos começaram a me assustar. À medida que a noite avançava, a fronteira entre a realidade e a imaginação ficava turva. Cada sombra, cada ruído, parecia ser mais do que minha mente inquieta podia suportar. Então, quando eu achava que não poderia mais suportar a tensão, ouvi um sussurro. Uma voz, fraca e distante, como se viesse de além das paredes conhecidas da minha casa. "Você não está sozinho", sussurrou. A voz ecoava, desencadeando arrepios pela minha espinha. Uma sensação de apreensão tomou conta de mim, mas tentei ignorar, atribuindo a voz à minha própria imaginação. Decidi voltar ao meu quarto, mas conforme subia as escadas, o som persistente de passos parecia seguir-me, sempre um passo atrás. Cada respiração se tornou um sussurro nervoso no silêncio da casa. Ao retornar ao meu quarto, notei que a atmosfera mudou. O ar estava carregado com uma presença indescritível. Minha reflexão no espelho parecia distorcida por uma fração de segundo, como se algo estivesse espreitando por trás dela. Ao me aproximar da janela, a sombra que vi antes retornou, desta vez mais definida.
Uma figura escura observava de fora, um espectro inquietante que desafiava a lógica. Decidi confrontar o desconhecido, abrindo a porta com determinação. Mas, ao cruzar o limiar, encontrei um corredor que não reconhecia. As paredes se fechavam sobre mim, criando um labirinto claustrofóbico dentro da minha própria casa. Os sussurros persistiam, ecoando pelos corredores distorcidos. Você não está sozinho, repetiam, mais audíveis a cada passo. A sensação de que algo estava se aproximando crescia, tornando-se um peso opressor. No meio da escuridão, encontrei uma porta entreaberta. A hesitação preenchia meu ser, mas a curiosidade venceu. Ao abri-la, deparei-me com uma sala que não deveria existir. Era um reflexo distorcido da minha sala de estar, com móveis idênticos, mas cobertos por um véu sombrio. Uma figura, sem rosto, estava parada no centro da sala distorcida. O sussurro atingiu seu auge, tornando-se um grito agudo, enquanto a figura estendia uma mão na minha direção. A sala começou a se desfazer, e eu me vi de volta ao meu quarto, a sensação de observação ainda pairando. A confusão me envolvia quando percebi que a casa, agora silenciosa, não era mais apenas minha. Algo além das paredes conhecidas tinha se apoderado do meu refúgio. Em uma noite tempestuosa, com trovões ecoando pela paisagem sombria, Sarah, uma babá dedicada, chegou à casa dos Peterson. A residência gótica erguia-se como uma silhueta assustadora contra o céu escurecido. O casal Peterson precisava de uma noite livre para comemorar o aniversário de casamento, e Sarah aceitou a tarefa de cuidar de seus filhos. Ao entrar na mansão, Sarah foi recebida por um silêncio opressor. As luzes tremeluziam, criando sombras dançantes nos corredores estreitos. As crianças, Emma e Ethan, estavam estranhamente quietas, como se pudessem sentir a atmosfera pesada que envolvia a casa. Sarah começou a contar histórias para as crianças, tentando afastar a inquietação que começava a crescer em seu peito. No entanto, algo não estava certo. Uma sensação de que não estavam sozinhos invadiu a sala, como se olhos invisíveis as observassem. Com o passar das horas, a tempestade aumentava em intensidade, ecoando passos sombrios pelos corredores vazios. As sombras ganhavam vida, contorcendo-se nas paredes como entidades famintas por medo. Sarah tentou ignorar o desconforto, atribuindo à atmosfera sombria da mansão. Quando a meia-noite se aproximou, um evento inexplicável ocorreu. Uma figura encapuzada emergiu das sombras, olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Sarah congelou, seu coração martelando no peito. As crianças, despertas de um sono agitado, olhavam fixamente para a figura misteriosa. A figura murmurou palavras incompreensíveis, desencadeando um turbilhão de acontecimentos. Portas se fechavam sozinhas, risadas infantis ecoavam de lugares desconhecidos, e objetos se moviam por vontade própria. Era como se a mansão estivesse viva, alimentando-se do medo que permeava cada canto. Determinada a proteger as crianças, Sarah enfrentou a figura encapuzada, exigindo explicações para a assombração que se desdobrava. A figura revelou uma antiga maldição que assombrava a família Peterson, uma maldição que exigia um tributo de almas inocentes a cada década. A noite se desenrolou em um pesadelo surreal, com Sarah lutando para desvendar os segredos sombrios da mansão e encontrar uma maneira de quebrar a maldição. As sombras se contorciam, as paredes sussurravam segredos antigos, e a atmosfera tornava-se cada vez mais carregada de terror. E assim, entre o choque do sobrenatural e a coragem desesperada de uma babá, a história de suspense e terror na mansão dos Peterson se desdobrava, cada sombra escondendo um segredo mais sombrio que o anterior.